Fala aí, sobrinhos e sobrinhas, tio El aí na área para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, já vou deixar claro que o objetivo desse vídeo não é falar mal de religião nenhuma e nem de zombar da fé de ninguém. Bacana? Quero deixar claro. O objetivo desse vídeo é apenas apresentar uma versão da história sobre Nossa Senhora Aparecida que muitas pessoas não conhecem e mostrar a minha opinião pessoal sobre esta santa que é considerada a padroeira do Brasil. Mas vou fazer isso de maneira respeitosa com todas as pessoas. Beleza? Então já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. E me siga no Instagram, tioel878. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, para você entender a história de Nossa Senhora Aparecida, vamos aprender primeiramente a história popular que é contada nas igrejas e também nas escolas. Geralmente os nossos familiares também falam sobre essa história. E vou falar para vocês uma coisa, eu já fui devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então não estou falando de algo que eu não conheço. Ok? Bacana? Então vamos lá. No ano de 1717, 3 pescadores foram para o rio Paraíba do Sul, em São Paulo, com a missão de pegar peixes. E não era época de peixes. Os nomes dos pescadores eram Garcia, Felipe Pedroso e João Alves. Eram 3 pescadores. E antes de pescar, eles fizeram oração à Virgem Maria, da qual eles eram devotos, a mãe de Jesus, para que a pesca deles fosse bem sucedida, porque eles sabiam que não era época de peixe. Depois de muitas tentativas falhas, João Alves jogou a rede no rio novamente, no rio Paraíba, e não pegou nenhum peixe, mas apanhou a imagem de Nossa Senhora da Conceição. No entanto, faltava a cabeça, ou seja, ele apanhou apenas o corpo. Ao lançar a rede mais uma vez, pegou a cabeça que se encaixava perfeitamente no corpo daquela imagem. Além disso, os pescadores apanharam vários peixes que tiveram que retornar ao porto com medo de a canoa virar. Ou seja, eles não estavam pescando nada. Então, quando eles puxaram aquela imagem, o corpo, e depois a cabeça, eles pegaram tantos peixes que a canoa começou a querer virar, a querer afundar. Então todos consideraram, ali a população local, um milagre, uma intervenção divina. A imagem foi colocada sobre um altar de paus na casa de Felipe Pedroso, o mais velho entre os pescadores. Lá a santa permaneceu por 15 anos. Seu filho chegou a construir um pequeno oratório, no qual as famílias vizinhas se reuniam para rezar o terço e outras orações. Diante da grande devoção do povo, a imagem foi transferida para uma capela construída no Porto Iguaçu. Depois de passar por várias casas, em 1745, a santa foi transportada para uma capela maior. Pessoal, vou parar com a história por aqui, porque depois aqui eles vão construir outras capelas para a imagem. Depois ela vai ser considerada a padroeira do Brasil. Depois, na cidade de Aparecida do Norte, a imagem original está lá, de acordo com a tradição. O pessoal vai lá até hoje reverenciar aqueles que assim acreditam. Enfim, não vou me demorar mais aqui com a história original, que é contada pelas pessoas, que é essa que eu falei. Beleza? Só que agora eu vou apresentar a verdadeira história, que na minha opinião é a que faz sentido sobre Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, primeiramente eu vou falar sobre os problemas com a Nossa Senhora Aparecida. Primeiramente, uma coisa que tem que ficar claro aqui nesse vídeo. A Nossa Senhora Aparecida, pescada no rio, que o nome completo é Nossa Senhora Conceição da Aparecida ou de Aparecida,
ela não é a mãe de Jesus. Ela não é a Virgem Maria que está lá na Bíblia. Não é. Então, quando você falar assim, ó, eu adoro a Nossa Senhora Aparecida porque ela é mãe de Jesus. Ela não é a mãe de Jesus. Não são a mesma pessoa. Para você ter ideia, a própria história mostra que eles criam na mãe de Jesus, os pescadores, e pediram ajuda e eles pescam essa imagem. Ok? Então ali não é a mesma pessoa. Nossa Senhora Aparecida, que eles encontraram essa imagem quebrada no rio, não é a mãe de Jesus Cristo relatada na Bíblia. Eu vou falar para vocês, a Virgem Maria é um exemplo de mulher a ser seguido, ok? Ela viveu piedosamente, era uma mulher temente a Deus, então ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Para mim, um dos maiores exemplos. Então, pessoal, para ficar claro, a Virgem Maria e a Nossa Senhora Aparecida que eles pescaram ali no rio não são a mesma pessoa. Outro ponto, ainda que fosse, de acordo com a Bíblia, é proibido a adoração a qualquer outro ser ou objeto que não seja Deus. A adoração à Nossa Senhora Aparecida, ou até mesmo a Virgem Maria, ou algum dos apóstolos, dos santos, ela é proibida pela Bíblia. Tanto é que em Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento proíbe você ter outros deuses na sua vida além do Deus verdadeiro, adorar outra coisa sem ser Deus. Proíbe a fabricação e a adoração de imagens. Ou seja, nem se você fizer a imagem de Jesus você pode adorar, porque Deus não aceita a adoração por meio de imagens. Na realidade, quando você faz uma imagem de Deus, você só está diminuindo a grandeza dele. Deus, criador do universo, da terra, quando você faz uma imagem, ainda que fosse uma estátua de ouro, gigante, bonita, você só diminuiria a grandeza de Deus. Então Deus proíbe a adoração e fabricação de imagens, ok? Este é o segundo mandamento. Um outro ponto interessante é que o próprio apóstolo Pedro, quando estava vivo, quando ele foi na casa de Cornélio para ali pregar a mensagem de salvação para aquelas pessoas, Cornélio, que ainda era pagão, não havia ainda se convertido, ele se ajoelha para adorar Pedro, porém Pedro pede para ele se levantar e não aceita a adoração de Cornélio. O que a gente aprende? Que a gente só pode adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Você não pode adorar apóstolo, discípulo, a mãe de Jesus, ninguém, ok? E repito, a Virgem Maria, para mim, é um exemplo de mulher digna. As mulheres da nossa sociedade deviam se espelhar em seu exemplo, mas ela não deve ser adorada, muito menos uma imagem pescada no rio. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração: eles acharam a imagem quebrada, que foi jogada no rio, e ali acontece um milagre, e eles atribuem esse milagre àquela imagem, né? Porque eles pegaram peixes. Ok, vamos lá, primeiro ponto. Por que alguém quebra algo e joga fora, joga no rio? Eu, por exemplo, eu jogava no rio alguma coisa que eu quebrei, ou talvez se era criança jogava um brinquedo quebrado que não tinha mais utilidade. Então essa imagem foi quebrada e jogada no rio. Ninguém sabe a origem real dessa imagem, para que ela era usada. Talvez alguém ficou decepcionado com o uso dessa imagem, quebrou de raiva e jogou fora, ninguém sabe. Não quer dizer que aquele suposto milagre foi guiado por Deus. A Bíblia fala que até o diabo tem poder de operar milagres e maravilhas, de fazer até cair fogo do céu para enganar as pessoas. Para você ter uma noção, está lá em Apocalipse. Então, você encontrou a imagem quebrada, o corpo e depois a cabeça, não quer dizer nada. Pelo contrário, na minha visão, aquela imagem talvez foi
algo ruim na vida de alguém que não deu certo. Talvez eles criam ali naquela imagem e tiveram consequências ruins na vida, né? Porque a idolatria é algo que traz uma maldição sobre as pessoas que praticam idolatria, né? E a pessoa ali quebrou de raiva e jogou fora. Ou talvez foi usado em algum ritual religioso, sem ser um ritual cristão, se é que você me entende, e foi jogado fora também, quebrado. Não sei. Isso aqui são apenas suposições, ok? Mas de fato não justifica você pegar uma imagem no rio quebrada e começar a adorá-la como se fosse Deus, né? Sendo que é apenas uma imagem quebrada. E nós sabemos que o diabo ele é muito sujo e ele gosta realmente de enganar as pessoas. Por meio dos seus milagres e das suas maravilhas, ele engana as pessoas e mantém elas presas em enganos, ok? Um outro ponto que eu ia falar é o seguinte: nós vimos que a Bíblia proíbe adorar imagens, a Bíblia proíbe você ter algo na sua vida que substitua o lugar de Deus, e a Bíblia fala que só existe um mediador, que é Cristo. O único que intercede diante de Deus é Jesus, que está assentado à sua direita. Ele é que intercede em nosso favor quando a gente ora. Por exemplo, a mãe de Jesus, a Virgem Maria. De acordo com a Bíblia, ela ainda não está no céu. Isso mesmo, de acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar, ela ressuscitará juntamente com os apóstolos, que também ainda não estão no céu, né, os apóstolos fiéis, e aí vão subir com Jesus para o céu, juntamente com todos os salvos, né? Desde a época de Adão até o último ser humano que estiver vivo na terra antes da volta de Jesus, né? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, os que estiverem vivos vão ser transformados e vão subir juntos com Jesus para o céu. Ou seja, a mãe de Jesus, a legítima, né, que é conhecida como Virgem Maria, ela ainda não está no céu. Então, como que a Nossa Senhora Aparecida, que não é a Virgem Maria, ela vai interceder por você? Sem chance. Então, isso aí é um outro pecado condenável pela Bíblia. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, e esse intercessor é Jesus Cristo. Então, falei aqui pontos que, por mais que eu respeite a religião das pessoas, eu acredito que são antibíblicos, né? A Bíblia Sagrada, tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia protestante, proíbe, né, a adoração de imagem, a fabricação de imagem, proíbem você pedir intercessão por alguém, estando vivo ou morto. Só existe um intercessor, que é Jesus Cristo. Agora, pessoal, vou contar o que aconteceu comigo. E já vou pedir para você deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Essa história aconteceu comigo, é real, não tem como ninguém provar o contrário, porque foi algo que aconteceu na minha vida. O que aconteceu comigo? Há 16 anos atrás, eu conheci a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. E ali eu percebi que era proibido, né, a adoração de imagens. Então ali eu tirei as imagens que eu tinha na minha casa. Eu era ainda um adolescente, era bem jovem, e estava feliz porque servia a Deus. Então ali removi as imagens e estava seguindo a minha vida ali, seguindo a Cristo. Então, amigos, um dia eu tive um sonho que eu nunca esqueço, porque na verdade não foi um sonho comum, foi como se fosse uma visão espiritual. Como que eu vou explicar? No sonho, eu estava deitado no quarto dos meus pais, na cama dos meus pais, e como a gente era muito pobre quando era novo, havia uma cômoda. E no sonho ali, eu deitei na cama dos meus pais, a cômoda ficava de frente para a cama, ok? Então ali eu fechei os olhos, dormi no sonho. Eu estava sonhando que eu estava dormindo. Quando abri os olhos que eu acordei,
estava na minha frente uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, grandaça, daí que ela tinha 1 metro, mais ou menos. Estava ali em cima da cômoda. Como eu já era convertido, no sonho, eu falei, eu preciso me livrar dessa imagem, porque Deus proíbe a adoração de imagens, você ter ídolos em casa, no lar. Então eu peguei essa imagem para quebrar. Só que quando eu fui para quebrar essa imagem, aconteceu algo. O meu corpo todo ficou paralisado. Isso mesmo, pessoal. É como se os meus braços e pernas pesassem um peso absurdo. Eu não conseguia movimentá-los. Então comecei a me esforçar para levantar e eu não conseguia. E eu vi que aquela imagem, eu tinha a sensação que ela estava olhando diretamente para os meus olhos. E era a imagem de Nossa Senhora Aparecida, clássica, tá? Então naquele momento, no sonho, eu pedi a Deus força em oração como recém-convertido. Deus me atendeu e ali eu consegui levantar por meio da oração com muito esforço. Peguei aquela imagem, joguei no chão e ela quebrou em vários pedaços. Espalhou pedaços de imagem para todo lado ali na casa. E neste momento, minha mãe, que na época era católica devota, ela me chegou e falou: meu filho, não faça isso, você não poderia ter quebrado a imagem da santa. Nesse momento eu falei: mãe, eu estou fazendo o que a Bíblia diz. A gente não deve adorar imagens, nem ter essas imagens em nosso lar. Isso atrai maldição. E nesse momento, quando eu terminei de falar, me veio um cansaço terrível. Eu me senti fraco, abatido. A pequena cozinha que tinha na nossa casa, nesse momento, a lâmpada, aquelas lâmpadas amarelinha que esquenta muito, que você queima até a mão quando coloca nela, tinha uma lâmpada daquela na cozinha. E no sonho essa lâmpada ficou bem fraquinha, igual quando você vai tomar banho e liga o chuveiro e a lâmpada fica assim, fraquinha, a luz fica fraquinha. Isso aconteceu. E quando eu olhei para fora, parecia que não era o horário da noite, ficou tudo escuro. Eu olhei para a porta da cozinha que estava aberta, estava tudo escuro. Tudo. Olhei para a janela, estava tudo escuro. Minha mãe nesse momento eu não vi ela mais, porém eu escutei um barulho mais ou menos assim, como de pássaro, e uma risada assim. Voz você me quebrou, né? Voz você me quebrou, né? Quando eu vi essa risada e essas palavras malignas, meu corpo paralisou. E quando eu olho na porta da cozinha, eu vejo um ser, um demônio, um monstro negro, com manta azul, assim como é na imagem, porém com um rosto demoníaco e com dentes grandes. Por isso que a thumb deste vídeo eu tentei criar uma imagem com inteligência artificial mais semelhante possível a que eu vi no meu sonho. Ali aquele ser demoníaco olhou diretamente para mim e disse: voz você me quebrou, né? Só que como era recém-conversa e cheio de fé, eu não fiquei com medo. Eu encarei diretamente nos olhos daquele ser maligno e falei assim: quebrei e quebro de novo. Quebrei e quebro de novo. Só que quando eu fui me aproximar daquele ser, que eu ia encarar aquele ser maligno, meu corpo congelou. E quando eu fui falar a frase que havia quebrado e quebraria de novo, a minha voz sumiu. Eu fiquei mudo. É como se eu fosse perdendo os meus sentidos. Naquele momento, apenas meu pensamento falou: quebrei e quebraria de novo. E nesse momento, eu acordo, suado. Irmãos, tem 16 anos que eu tive esse sonho. Até hoje, foi o pior sonho, o pior pesadelo que eu tive na minha vida. E eu não tô zoando, foi algo horrível que aconteceu ali.
Então eu orei a Deus, pedi a Deus força para me abençoar que eu dormisse, para eu não ter mais esse tipo de sonho, e consegui dormir. Aí no outro dia, quando eu cheguei da escola, eu sentei na cama dos meus pais e por coincidência estava no mesmo lugar do sonho, em frente àquela cômoda. E eu lembrei que eu vi a imagem ali do sonho que eu quebrei. Então quando eu me aproximei na cômoda, que eu levei minha mão, tinha uma caixinha de papelão. Quando eu mexi na caixinha, tinha alguns fios, documentos, umas coisinhas lá nessa caixa. Eu vejo que embaixo havia uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida que minha madrinha havia me dado, e essa imagem estava oculta. Eu não sabia que eu tinha essa imagem lá, porque para mim eu tinha me livrado de todas as imagens que eu tinha de escultura, porém essa ficou lá, no mesmo lugar do sonho. É como se Deus tivesse permitido eu ter aquele sonho para me alertar. Naquele momento eu peguei aquela imagem, peguei minha Bíblia, fui para o quintal, fiz uma oração, clamei a Deus, quebrei aquela imagem, aquela pequena imagem. Fiz uma oração para reconsagrar a minha casa a Deus. E depois disso não tive mais nenhum sonho, nenhum pesadelo. Nesse sentido eu percebi que o ambiente da casa havia melhorado. Essa história é real e aconteceu comigo. Como eu disse no começo do vídeo, vocês devem que estão muito nervosos, falando: você está falando mal de Nossa Senhora, está falando mal da nossa fé. Não, eu falo o que está na Bíblia. E repito, Nossa Senhora não é a mãe de Jesus, não é a Virgem Maria. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos. E se você não gostou, ficou com raiva, chateado, cara, eu respeito, dá seu dislike aí, pode comentar, tá? Se for muito desrespeitoso, simplesmente eu excluo o comentário. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau!